Olá pessoal, eu sou a Lua Serena e eu tô super feliz de estar aqui participando com vocês da celebração de 20 anos da Abra Wicca, essa instituição que tanto fez pelo paganismo no Brasil e que com certeza ainda tem muito o que fazer. Peço desculpa de não estar presente fisicamente, mas de qualquer maneira a gente estaria junto, ainda que por vídeo. Bom, preparei para vocês uma palestra de dois assuntos que se interligam e que eu gosto bastante, que são mistérios iniciáticos e ecoespiritualidade. Quando e onde eles se encontram e de que forma a gente pode acessar os mistérios iniciáticos através das ecoespiritualidades. Vamos lá? Bom, eu gosto sempre de começar, gente, conceituando as coisas. Principalmente porque a bruxaria, o neopaganismo, essas vertentes todas, elas possuem, né, uma pluralidade muito grande. Então, sempre que a gente vai falar sobre bruxaria, sobre paganismo, eu acho que é importante a gente começar conceituando. O que é ecoespiritualidade? Bem, ecoespiritualidade é um termo guarda-chuva, né? Que vai abarcar vários tipos de práticas espirituais ou religiosas que são pautadas na Terra. Então, toda a espiritualidade que pode se manifestar através de uma religião ou não, ela tem como um de seus objetivos conectar o ser humano à sacralidade. E aí, cada espiritualidade, cada religiosidade vai ter seus detalhes e tudo mais. Mas o fato é que a ecoespiritualidade é um termo para designar certas práticas que guardam relação com essa conexão com o sagrado através da terra. É muito comum a gente ver tipos de espiritualidade, tipo de práticas espirituais ou religiosas que são bastante assim transcendentes. Então, muitas vezes vendo a própria terra como algo ruim, né? Estar aqui como algo ruim, como algo que a gente deve evitar, um local da onde a gente tem que sair e que já que a gente tá aqui a gente é uma porcaria, por isso que a gente tá aqui e tudo mais. E aí você também autoriza com esse tipo de pensamento, muitas vezes, a exploração, o domínio da terra e tudo mais. Então, ecoespiritualidade, ele é esse termo guarda-chuva, onde embaixo dele a gente vai encontrar vários tipos de práticas espirituais ou religiosas. A gente poderia citar a própria bruxaria, né? É um tipo de ecoespiritualidade, eu diria. O neopaganismo é um tipo de prática ecoespiritual. Mas tem outras, né? Até muitas vezes dizem que esse termo ecoespiritualidade ele foi cunhado ou desenvolvido ou foi tratado mais assim por um ecoteólogo, né? Um cosmólogo cristão, o Thomas Berry. Então fica aí para vocês pesquisarem, que eu acho que vocês vão gostar de pesquisar sobre ele. Ele era um cosmólogo e um eco-espiritualista, por assim dizer, cristão, e que ele trazia muitas reflexões, ele traz, né, que ele se foi, mas a sua obra permaneceu. Muitas reflexões interessantes sobre o que é a eco-espiritualidade, como se conectar com a Terra, né, e como essa conexão com a Terra pode nos fazer acessar o sagrado. Tá? Então, eu diria, o tipo de bruxaria que eu pratico, o tipo de neopaganismo que eu pratico, porque eu me considero uma bruxa neopagã, né? É um tipo de ecoespiritualidade. Mas não são só bruxos, bruxas ou pagãos que praticam ecoespiritualidade. Tá? Que fique claro, ele é um termo bem abrangente, um termo guarda-chuva, e vocês vão encontrar várias vertentes ecoespirituais. E mistérios iniciáticos? O que são mistérios iniciáticos? Bom, mistérios iniciáticos são mistérios, por assim dizer, tá? Mas vamos tentar explicar um pouquinho para vocês o que é, né? Sem aprofundar em cada um dos mistérios, por assim dizer, se é que a gente pode quantificá-los, que eu acredito que não. Mas eu fiz assim meio que um esquema na minha cabeça para entender isso e cheguei a algumas conclusões, vou dividir com vocês, longe de ser uma verdade absoluta, mas é o que faz sentido para mim. Então a gente poderia pensar que os mistérios iniciáticos, eles são mistérios que fazem a gente despertar.
Quem que é um iniciado? Um iniciado é uma pessoa que despertou para certos aspectos do seu próprio ser, da sua existência e do papel que ele desempenha no mundo, nos mundos e assim vai. E aí, cada caminho espiritual, né, então, os mistérios iniciáticos, eles não são uma exclusividade do neopaganismo, da bruxaria, da Wicca, nada disso. Né? Vários caminhos espirituais possuem os seus mistérios espirituais próprios, ok? E aí eu diria até que dentro do aspecto da bruxaria ou das práticas, das tradições de bruxaria e tudo mais, cada tradição, cada caminho dentro deste caminho vai possuir também os seus próprios mistérios, né? Que estão bem relacionados até, muitas vezes, não só, mas muitas vezes a forma de acesso a esses mistérios, os mistérios do seu clã, tô falando sobre isso, né? Os mistérios do seu clã, os mistérios que você acessa dentro do seu clã, por assim dizer. Mas existem mistérios que seriam mistérios maiores, por assim dizer, né? Esses mistérios, eles são mistérios, então, que são acessíveis, são acessados por aqueles que trilham os caminhos espirituais e que auxiliam a conexão com esse sagrado, a partir de si mesmo. Por isso que os mistérios iniciáticos, eles estão muito relacionados ao próprio processo de autoconhecimento. Daí que a gente vai encontrar, dentro de uma psicologia até analítica, junguiana, simbólica, a descrição do acesso a esses mistérios através de mitologia, por exemplo. E se a gente for pensar que a gente pagão, né, bruxo, a gente celebra junto a deuses, junto a seres, junto a espíritos, a gente poderia dizer que a conexão e o trabalho com esses seres, espíritos e deuses nos auxiliam e nos abrem as portas desses mistérios, mas sempre a partir de nós mesmos, né? Sempre a partir de um mergulho a nós mesmos. Então é aquela máxima, né? Conhece a ti mesmo e conhecerá ao universo, aos deuses e aos mistérios, tá? A inscrição lá famosa, né, do oráculo de Delfos. Então tudo é a partir de nós, trazendo aqui para um contexto de bruxaria moderna, na carga da deusa, né? Não adianta você buscar fora aquilo que você não encontra dentro. Então os mistérios, eles estão muito relacionados a esse despertar. Em alguns caminhos, não neopagãos, geralmente não, mas se fala muito sobre iluminação, então se tornar um iluminado. Tem caminhos que vão falar de ascensão, então são ascensionados. Tem lugares que vão falar de despertos, que é mais comum na nossa linguagem, né? No nosso linguajar é mais comum. Então os mistérios, eles são aquilo que a gente encontra quando a gente trilha o caminho espiritual, um caminho espiritual, e esses mistérios, eles vão se apresentar de formas diversas, a depender do caminho que a gente segue, né? Mas eles têm um fundo, eu acredito que maior, né? Que vai estar presente em qualquer tipo de religião mistérica, por assim dizer, né? Que é essa conexão com o sagrado, compreensão o máximo que é possível do que é sagrado a partir da gente mesmo. Então, a partir de um mergulho com a gente e dentro da nossa seara espiritual, que é o neopaganismo, a bruxaria, através do auxílio também ritualístico, prático, com seres, espíritos e deuses, né? Então a palestra de hoje tem como objetivo pensar assim, trazer alguns tipos de dicas, né, de reflexões. É mais um bate-papo, eu queria muito estar presente para a gente poder sentar numa roda e poder conversar sobre isso, mas não vai ser possível, então vamos fazer uma roda virtual, né? Para a gente bater um papo, para a gente refletir sobre como a gente acessa esses mistérios iniciáticos através da ecoespiritualidade. São fórmulas muito simples, nada muito elaborado, muito mais voltado ao caminho do coração e ao caminho da prática, por assim dizer. Então, a primeira forma, né, que a gente pode acessar mistérios iniciáticos, eu diria, tendo como base tudo aquilo que eu falei, né, há pouco, seria fluindo nos ciclos da natureza. Então, como que a gente vai fluir nos ciclos da natureza? A gente tem dentro de, aqui falando para bruxos, né? A gente tem celebrações
não só para bruxas, para pagãos no geral. A gente tem celebrações que a gente faz, né, dentro da nossa roda do ano, dentro do nosso calendário litúrgico, que são celebrações de ciclos da natureza, de momentos especiais, de abertura de portais. E isso independe se você roda pelo norte, se você roda pelo sul, se você roda misto, se você roda, sei lá, se a sua roda não é roda. É sempre através da conexão que a gente fala, né, de terra, sol e lua. E aí a gente vai ter os nossos sabás, esbás, os festivais de sol, os festivais de lua. Cada vertente vai ter a sua forma de falar, de trazer esse tema, né? Mas o fato é que quando a gente celebra a roda do ano, quando a gente se conecta com as energias que estão ali postas pra gente, como o nosso coração bate a roda do ano, porque isso é muito importante. Então às vezes a gente tem os argumentos, eu rodo pelo sul, eu tenho os meus argumentos para rodar pelo sul, porque fala ao meu coração, né? E eu não preciso invalidar a prática do outro, eu não preciso atacar a prática do outro. A gente pode conversar e argumentar, isso é gostoso, mas sempre com muito respeito. Eu tenho grandes amigos que rodam pelo norte, eu tenho amigos que são pagãos e tem uma roda que nem é roda, por assim dizer, né? A verdade é que isso ressoa dentro da gente e tem vários argumentos para um lado, para outros e tal. Você rode como o seu coração mandar. O fato é que por você estar celebrando ritos que são sazonais, que são mistéricos por si só, você está acessando essas energias, tá? Então eu vou dividir esses mistérios em 4 grandes grupos, tá bom? Em 4 grandes grupos não, né? Em 4 grandes pontos, tá? Mas que a gente poderia abarcar, assim, como se a gente dividisse a roda do ano em 4, por assim dizer. Então eu vou falar através da nomenclatura das estações do ano, mas aí vocês façam as adequações aí da forma que vocês compreendem, ou pensem nesses mistérios a partir dos sabás que celebram solstícios e equinócios, mas espraiem isso para além, tá bom? Então, o que são mistérios da primavera, né? O que acontece nessa época? Quais são as histórias que nos contam? Qual a mitologia envolvida com essa época toda, né? Que é a primavera, né? Que é o equinócio da primavera. Veja que esse período, né? Principalmente marcado pelo equinócio em si, mas todo esse período, ele é um período marcado pela igualdade, né? Então, dias e noites são iguais, porém a gente está arrumando para a luz. De novo, não importa se você roda sul, se você roda norte, né? Se você roda norte, você vai se conectar com essa egrégora também. Então, dias e noites são iguais, então a gente está rumando para a luz, né? Veja que quando a gente for falar do outono, dos mistérios do outono, dias e noites são iguais, mas a gente está rumando para a escuridão. Então, quando a gente está nesse período da primavera, o que a gente pode acessar, né? O que a gente pode fazer para acessar? Primeiro a gente acessa os mistérios que tem a ver com o próprio despertar, com o desabrochar das nossas aptidões, com o desabrochar das nossas flores internas, reconhecer essas flores, reconhecer esses aromas, saber da nossa beleza, não a beleza plástica, a beleza posta, imposta, né, do que é belo, do que não é, mas uma beleza da delicadeza da vida que sempre vem, É compreender que dias e noites, dia e noite são iguais, por assim dizer. O equilíbrio se faz presente, mas que a gente está indo em direção à luz e reconhecer a importância de ir para a luz, né? De desabrochar, de sair da terra, de florir, de mostrar a vida em si. Aqui é o momento da gente reservar, guardar, né? Guardar aquelas proteções que a gente fez durante o inverno, que a gente se pôs, né? Durante o inverno é o momento de guardar isso para a gente poder desabrochar e aproveitar a vida. É a gente aceitar e dar boas-vindas para a luz. Como a gente é de uma espiritualidade que equilibra bastante, né? Que busca equilibrar a escuridão e a luz, a gente às vezes, até como uma forma de igualdade, né? Portanto, se ter falado da escuridão como mal, então a gente fala bastante sobre a escuridão e às vezes a gente até pode esquecer um pouquinho da luz, mas é importantíssimo que a gente pense a luz como algo necessário, algo importante, algo que é muito importante para as nossas vidas
e a gente dá boas-vindas para essa luz. Então, os mistérios que guardam relação com esse momento são mistérios de muita beleza, de muita delicadeza e também de muita força, tá? De muita força, de muita pujança. Vejam que a gente está no período, né, da primavera, a gente está saindo realmente ali da escuridão, indo em direção à luz. A escuridão ainda tem uma força, então pode ser que às vezes na sombra, a sombra ainda seja um pouco gelada, né, se é que você me entende. Mas a luz está vindo, né, cada vez mais, então a gente está arrumando para essa luz. Então a gente pode refletir sobre isso através de ações, né? Então, como que a gente, enquanto a gente tá lá pintando ovos com as crianças, esse período é muito legal para você trabalhar com crianças, vocês que gostam, pintar os ovos, né? Pintar flores, desenhos de flores, ver o desabrochar da vida, né? Depende da região onde você mora, mas enfeita a casa de flores, de fitas coloridas, né? Utilize essas cores para dentro da vida de vocês, independente se você roda pelo sul, se você roda pelo norte. Eu vou frisar muito bem isso porque vai muito além de tudo isso, né? Você pode também nesse momento perceber a mudança, né? Se você roda pelo sul, por exemplo, e dependendo de onde você mora, você pode notar o período crescente de insetos, né? Principalmente os insetos noturnos. Então você vê as lâmpadas, né, na luz, os insetos girando ali, entrando na sua casa. Percebam isso, né? Isso é um sinal da vida, é um sinal da luz, é um sinal dessa energia que vai voltando cada vez mais, né? Então a gente vai rumando para a luz, e aí quando a gente chega no verão, a gente tá no ápice, né? Esse período todo do verão, a gente está inundado de vida, né? A gente está no ápice da luz, a gente está imerso a essas energias, e essas energias são energias muito importantes, né? Porque nos faz ver a importância da gente compreender os ápices e vivenciar esses ápices, né? Então a gente tem o ápice da luz, mas a luz é o ápice, tudo que sobe tem que descer, é verdade. Mas a gente precisa aproveitar esse ápice, né? Ele não é um ápice só assim, né? Ele é um ápice que faz mais ou menos assim, né? É tudo redondo, né? Tudo, nada é muito reto, né? É tudo redondo. Então, esse ápice, compreender os ápices das nossas vidas, né? O quanto que esses ápices, eles podem e devem ser aproveitados. É o momento da gente entender os mistérios da fertilidade nas nossas vidas, né? Então, o que está sendo fértil e o que não está sendo fértil na sua vida e por quê? Esse é o momento ideal da gente compreender isso. É o momento da gente experimentar o poder da luz dentro das nossas vidas, né? Então, internamente, buscar a sua luz interna, o seu verão interno. Então, você consegue viver o seu verão interno? Detesto calor, tal. A gente não está falando de predileções de estações externas, a gente está falando de momentos internos, né? Lá na primavera você conseguiu ver a sua flor interna desabrochar? Você consegue agora ver a sua luz interna brilhar? Como você lida com isso? Como que você traz isso para o seu comportamento? É um momento, vejam, né? Os dois momentos são momentos bastante fortes da sexualidade. Como você trabalha seu corpo, a sua sexualidade? É bem interessante de vocês pensarem, porque aqui a gente pode adentrar mistérios muito profundos com relação aos nossos corpos, com relação à nossa forma de expressão sexual, curar, né? Curar que está inteiramente ligado, né? A cura está inteiramente ligada ao processo de despertar. Então, curar algumas questões relacionadas à fertilidade, a nossos corpos. Esse é o momento de fazer esse mergulho na luz. Então, como que a gente pode potencializar isso? Fertilize seus projetos. É o momento de botar a cara no sol, por assim dizer, né? Traga para o mundo, traga para o seu comportamento os aprendizados que você teve, né? Traz para a vida, traz para essa vida, né? Veja que é um momento muito propício da gente manifestar o que a gente quer. Então, buscar realmente trazer para o concreto, tá? Não ficar só no plano das ideias. Você pode enfeitar a sua casa com fitas, com velas. Você pode se conectar com o poder das noites de verão, né? Então, escutar o barulho da noite. Aqui na minha casa, perto da minha casa, não tão pertinho, mas relativamente perto, tem um arrozal. E é muito gostoso, nas noites de verão potente, assim, a gente escuta o coachar dos sapos
e os insetos da noite, e é tão maravilhoso. Eu fico horas ouvindo assim, sabe? Fico conectada ali, eu viajo, e aquilo me leva para dentro, né? Pro meu arrozal interno, né? Por assim dizer. E aí a gente chega no outono, né? Então, no outono, dias e noites são iguais. Porém, agora a gente tá arrumando para a escuridão. Então, o outono é o momento da gente pensar nos mistérios que guardam relação com a nossa colheita, com aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente deixa embora, né? É o momento da gente deixar ir, né? Se preparar a nossa vida para aquilo que tem que ir. Deixa suas folhas, né? Que são às vezes os cabelos, deixa suas folhas caírem, às vezes sentimentos que já não devem mais estar aí, deixa cair, deixa as folhas secas. É importante que nesse momento a gente volte-se para dentro, ainda há luz, né? Então a gente pega essa luz, essa lamparina e olha para dentro da gente, compreendendo as nossas sombras, aquilo que a gente precisa ressignificar, dar um novo sentido para isso. E exatamente por ser um momento de reflexão, de ressignificação, é um momento muito importante para a gente quebrar crenças limitantes, padrões limitantes, para a gente quebrar amarras que a gente vai se colocando, né? Meio 8 de espadas ali, a gente vai se colocando na vida e vai pautando a nossa vida nisso tudo. Então é o momento da gente realmente soltar isso, né? Deixar ir embora, e para que a gente possa ter forças para o que ainda há de vir, né? Então a gente precisa realmente, é como uma trilha, né? Que você tem que levar só o que é necessário. Agora é o momento da trilha, assim, que você vai deixando as coisas pelo caminho mesmo, né? Mas não pelo caminho por serem, deixou mal feito, por assim dizer, ou não terminou, mas porque aquilo já não cabe mais na sua bagagem. Então é o momento de você deixar ir. E aquilo que fica é um momento de você dar um novo sentido. É o momento de você dar uma nova direção. É para isso que não é para isso, né? Mas é esse tipo de reflexão, é esse tipo de comportamento que a natureza, né, no período do outono pode nos trazer. Quais são as dicas que a gente pode dar para vocês, né? Para vivenciar esses mistérios, você pode rever fotos antigas, se alimentar com seus queridos, fazer comidas nutridoras e comer junto, enfeitar a sua casa com guirlandas de folhas secas, com frutos, raízes. É um momento muito interessante de você se alimentar com isso. É você perceber que assim, nessa época, normalmente, os dias eles estão bem quentes, pelo menos onde eu moro aqui no Sudeste, né? Aí na sua região você vai ter que fazer o entendimento disso, né? É um momento em que tá muito calor ainda, sabe? Mas a sombra é extremamente gelada. Então é algo que me faz refletir muito, né? Sobre como a luz vem, a luz nos aquece, mas às noites você tem que se deparar com a sombra gélida da noite, né? E lidar com ela. E perceber as mudanças nos corpos, né? Perceba as mudanças que a gente tem na pele, né? Nos períodos, isso é muito interessante. Então, esvaziados do excesso, né? Então, esvaziados daquele excesso, a gente pode vivenciar o fim, a morte em reverência. Então, veja, a gente vem lá da primavera desabrochando, no verão aquela abundância, e no outono a gente deixa aí os excessos. E livres, esvaziados desse excesso, aí então dá pra gente entender o inverno, a morte, né? A morte em reverência, a morte, ela nunca vem sem dor. A morte traz um sentimento de dor, porque esse plano que a gente tá é um plano da matéria, né? Então deixa eu ver, eu quero pegar, né? Ver com a mão. Então eu gosto, eu quero abraçar, eu quero beijar, quero estar perto. Por isso que um dos maiores aprendizados que a gente tem aqui nesse plano é entender as questões do apego, exercitando o desapego, né? Então, porque é matéria, né? Então a gente quer pegar. E o inverno ele nos traz esse período todo, né? Que envolve Festival dos Mortos e tal.
ele é um período que nos ensina muito sobre os finais. Entender quando uma coisa chega ao fim, entender que nada é um ponto final, mas é, né? Então, aquilo que termina e se transforma em outra coisa, mas como era jamais. Então, quando a gente morre daqui, né, desse corpo, é uma passagem, é verdade, mas também a gente deixa para trás uma experiência, né? Então, quando eu vou partir e nunca mais como lua sereia, né? Vai ser uma outra experiência, talvez, né? Uma outra seara a trilhar, mas neste momento, com este corpo, nesta vida, nunca mais. E isso gera dores. E é o momento da gente mergulhar nessas dores, né? Então é o momento da gente refletir sobre essas dores, sobre esses apegos, sobre essas questões dos finais. É o momento da gente concluir o que tem que concluir. É o momento da gente reverenciar aqueles que já partiram e entender que no final, gente, no final só o que é verdadeiro permanece. Essa é a grande realidade. Então, aqueles que já perderam entes queridos, com certeza sabem disso. Então, não importa o que passou. O que importa é o que realmente uniu vocês, que com certeza é o amor. Então, a morte, ela vem como uma grande professora para nos ensinar exercícios de desapego, né? E a gente fala da morte sem sombra de dúvidas. A gente morre muitas vezes, né? Enquanto a gente está em vida mesmo. Eu já não sou mais aquela de 1 ano atrás, de 2, 3. Eu já morri e já renasci. Mas é bem aquela coisa, todo mundo quer o renascimento, mas ninguém quer morrer, porque morrer dói. Porque o fim dói. E a gente gosta do controle, né? Então, como a gente gosta de estar muito no controle, a gente tem uma dificuldade para desapegar. Então, tem algumas dicas, alguns exercícios que são importantes que vocês podem fazer. Por exemplo, visitar pessoas idosas, fazer algum tipo de serviço de caridade em asilos, conversar com os seus idosos, estar mais próximo dos seus idosos, dos seus velhos. Dar bênçãos às pessoas que você ama, né? Doar aquilo que não te serve mais. Isso é um momento bem interessante, né? Por isso, campanha do agasalho. Você doar aquilo que não te serve mais. É você visitar entes queridos, visitar o túmulo de quem se foi. É um momento muito interessante de você também refletir sobre quem você foi, né? Fazer algumas retrospectivas aí dos anos passados, para ver quem morreu e quem ficou de dentro de você. Quais de você, né, foi embora, quais nasceram no lugar. Isso é um exercício muito interessante. Olhar para você no passado é bem interessante, porque nos ensina muito. Nos ensina, inclusive, a gente a se perdoar e a compreender ações que a gente teve, equívocos, e também reverenciar os nossos acertos, reverenciar aquilo que a gente acertou, naquilo que a gente foi bom realmente. É bem importante da gente fazer isso também. Resolver pendências, concluir coisas, perdoar. É o momento de deixar, né, as coisas, findar as coisas, então perdoar. E o perdão, às vezes as pessoas acham que perdoou, tem que ficar amigo de novo e trazer para casa. Não, é um ato de libertação também, né? Então, perdoar, se perdoar, é um momento da gente também olhar a natureza e perceber o vento frio. Como as noites são mais longas, né? É estar nessa escuridão. Da mesma forma que a gente, lá no ápice da luz, a gente tinha que viver essa luz, era importante a gente viver essa luz, agora é o momento de você viver a escuridão. É o momento de você fechar os seus olhos, de você fechar os olhos ali da alma e olhar para dentro, né? Mergulhando nessa escuridão profunda, que dali sai muita sabedoria, com certeza. E os ciclos são ciclos, né? Então depois você vai novamente para o período da primavera, o período da expansão e das flores internas. E assim rodamos. Outro aspecto também que eu considero sendo, né, roda do ano, é a gente fluir com a lua. Veja, todos esses mistérios, quando a gente olha para a Terra, a gente está falando de ciclos. Então a gente falou lá primavera, verão, outono, inverno. Quando a gente fala de celebrar a lua, ritos de lua, quando a gente fala de se conectar com a energia da lua,
a gente também está falando disso, né? A gente está falando de movimentos de iluminação, auge da luz, escurecimento, o auge da escuridão. E aí a gente tem as fases dessa lua, né? Também aqui vou dividir por 4. Então, o ápice da luz, lua cheia, o ápice da escuridão, lua negra, quarto crescente, quarto minguante, e vai, né? O movimento vai acontecendo. Então, a gente se conectar com essas energias é bem interessante, porque quando a gente fala de ritos de lua nesse sentido, né? Eu até falo assim, eu não faço só esbarro com a lua cheia, né? Não trabalho só na lua cheia, eu trabalho em outras fases também. E essas 4 fases, fazendo uma relação também, né? Fazendo aquela relação com os equinócios e solstícios, ou com os outros sabás, com o Keru, também vai guardar uma relação muito profunda com alguns mistérios, né? Mistérios sobre realidade, sobre matéria, sobre tempo, espaço, sobre o próprio equilíbrio, sobre a nossa luz e a nossa escuridão interna, assim como a gente teve lá na primavera, verão, outono e inverno. Então, quando a gente fala, por exemplo, da lua crescente, do quarto crescente, a gente pode trabalhar a força iluminadora, né? Então, quais são as forças que fazem você expandir e crescer, iluminando a si e aos outros? Trabalhar a lua crescente pode nos auxiliar nesse processo. A gente trabalhar a lua cheia vai fazer com que a gente trabalhe o nosso poder de luz máxima, a nossa fertilidade ao máximo, a materialização ao máximo, né? Os mistérios da matéria, de materializar. Por isso que os feitiços na lua cheia, né? Para materializar, para acontecer. Então, a lua cheia, ela vai nos auxiliar a gente se conectar com essa força pujante, iluminadora, né? De luz, de presença de luz. E a gente tem um minguante, né? O minguante é o escurecimento, o início, né? Da velhice. Então, o que mingua dentro da gente? O que a gente tem que deixar minguar? O que a gente tem que deixar ir? O que a gente tem que conectar para finalizar, né? O que a gente tem que conectar internamente para minguar? Isso é importante. Para que a gente possa, então, adentrar a força desafiadora da escuridão. Força desafiadora da escuridão, da nossa escuridão interna, da nossa lua negra. Não tenha medo. Faça todo um trabalho com todos em equilíbrio. Você não tem que temer nem a luz nem a escuridão. Você não tem que temer a si mesmo, se você se conhece. Esse é o grande lance. Então vejam, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de fluir nos ciclos da natureza, né? Os ciclos da lua, o sol, a terra. E isso também se manifesta no nosso corpo físico, nos outros corpos também, né? Mas essa impressão terrena dos outros corpos, que é o nosso corpo físico, a gente também consegue, através da autoobservação, mergulhar nesses mistérios que são profundamente iniciáticos. Veja que a gente também tem a nossa primavera, né? A nossa crescente, o nosso amanhecer, o nosso espaço, quando a gente é criança. Então, as primeiras fases da nossa vida é a fase de pegar, de tocar, de querer, de aprender. É um momento de expansão. Até que a gente chega lá no nosso zênite, né? No nosso dia, na nossa cheia, no nosso verão. E é o momento da gente produzir, é o momento da gente ser essa matéria, é o momento da gente reproduzir também. Até que a gente começa, então, com o nosso outono, a gente começa o nosso entardecer, né? Os cabelos brancos que começam a fluir, as rugas, a gente começa, né? Alguns começam a perder os pelos, os cabelos, as coisas mudam. Durante muito tempo da nossa vida, quando a gente é jovem, todas as mudanças que a gente vai percebendo no nosso corpo são mudanças legais. Nasce peito, nasce bunda, nasce outras coisas e tudo bem. Depois de um tempo a gente começa a perceber outras mudanças acontecendo. Uma velocidade
mais lenta, né? Então, aquele ando devagar porque já tive pressa, né? Então, a gente continua produzindo e reproduzindo, mas numa outra pegada, compreendendo outras questões, né? Entardecendo. Até que a gente chega, então, no nosso nadir, né? Na nossa noite, na nossa escuridão, no nosso inverno, na nossa negra, que é lá no finalzinho, bem no final, a morte, que é a conclusão de tudo isso. E aí a gente tem que deixar a última bagagem, né, que é o corpo, e a gente parte para a nossa próxima jornada, né? Então, eu diria para vocês que a Terra como caminho espiritual, gente, a Terra, né, viver na Terra, eu sempre brinco, eu falo assim, eu adoro o céu visto da Terra. Viver a Terra, viver o nosso corpo, viver os nossos ciclos, viver os ciclos do dia, os ciclos das estações, olhar para fora, né, que tem uma janela, olhar para fora e ver a vida acontecendo e a morte acontecendo é algo extremamente profundo para mim. Então, a gente consegue entender muitas coisas, né, que talvez um dos maiores ensinamentos que a gente tem é de entender os ciclos, de buscar compreender esses ciclos e vivenciá-los, né, da melhor maneira possível. Importante que a gente também, com outras dicas, né, para a gente acessar esse caminho espiritual, essa vivência espiritual, é a gente aprender a desintoxicar o nosso corpo, desintoxicar as nossas emoções, a nossa mente. Então, fazer o máximo que seja possível dentro daquilo que é possível, emocionalmente, mentalmente e fisicamente, uma limpeza disso, sabe? Deixa para trás aquilo que não serve. Pode ser que passe muitos outonos até que você consiga se desvencilhar de alguns sentimentos, de alguns pensamentos. É normal, é normal. Tudo bem não estar bem, né? Tudo bem às vezes a gente não conseguir desapegar. Faz parte, gente. Ninguém disse que a gente tinha que ser perfeito. Ninguém disse que seria simples, que seria fácil. Então, procure desintoxicar a sua mente, as suas emoções, o seu corpo físico. Alimente-se com frutas, alimentos da época da onde você mora. Alimente-se com isso, né? Não acredito em coincidências, então você mora aí onde você mora e você tem as frutas e as verduras da sua região por algum motivo. Alimente-se deles e na época em que a terra te fornece eles. Isso é muito importante, a gente ouvir isso, né? Se alimentar com os alimentos da nossa região e da época. Alinhe a sua vida com os fluxos da terra, mas que não necessariamente você tenha que viver o seu verão interno junto ao verão externo da terra, mas preste atenção nesses fluxos, tá? Eu acho que isso pode ajudar bastante vocês. Procure exercer a gratidão e exercer o perdão. Eu tenho um pouco de ranço com esses termos, sabe? Que é muito, gratidão, e por trás tá enfiando a faca, né? Aquele abraço, tal. Mas procura, dentro dentro da sua verdade, da sua sinceridade, não daquilo que as pessoas acham que você é, não daquilo que você acha que tem que ser, porque as pessoas acham que você tem que ser, mas dentro daquilo que você é de verdade, o máximo que for possível para você, se libertar através de perdão e sim, ser grato por aquilo que você tem. Sabe? Isso é muito importante porque isso faz a gente valorizar o que a gente tem também. Acho que a gente fazendo isso, a gente consegue ir para um outro passo, que é buscar ao máximo ser um agente de equilíbrio por onde quer que a gente caminhe, sabe? Por onde quer que você vá, buscar ser um agente de equilíbrio, buscar uma corresponsabilidade das coisas. Então, se alguém joga um papel no chão, é você instruir essa pessoa, ou se você vê um lixo no chão, você recolhe, né? Se você vê um animalzinho, você não achar que você é superior a ele, né? E que você tem que se servir dele. Aqui, eu sou vegetariana, mas isso não é nenhuma apologia a isso, mas é você compreender. A gente se alimenta de vida, seja vida vegetal ou vida animal, mas de que maneira, né? Então, como você consome, como você produz o seu lixo,
como você trata as suas plantas, como você trata os animais, como você trata o caixa do supermercado, como você trata uma criança que você julga ser chata, você na altura, né? Nossa, na altura da sua super sabedoria de adulto, ó, como você trata essa criança? Você faz essa criança perceber que você não gosta dela? Então, é muito importante a gente reconhecer todo ser como irmão nosso. E eu nem tô falando de outras raças, hein? Eu nem tô falando de outras dimensões, tô falando da Terra, né? Outra coisa importante é você, sim, você agradecer e reverenciar os seus ancestrais. Ah, mas tem ancestral que foi mal e tal, verdade. Mas não fosse a existência dele, você não estaria aqui. Então, né, a gente tem que refletir sobre isso. Nós somos a soma de todos os ancestrais nossos, bons ou maus. A gente é a soma, né, de um conjunto de pessoas e com certeza nesse gigante conjunto de pessoas a gente teve oprimidos e opressores. Nós somos a soma de histórias de opressão, histórias de oprimidos, histórias de vencedores, de guerreiros, de pessoas lindas e pessoas que estavam aprendendo. Então, a gente precisa reverenciar essas histórias através da nossa própria história, através da nossa própria forma de viver a nossa história aqui. Isso é muito importante. E pensar que você também não é melhor do que o outro, né? O outro não é inferior a você porque ele não é da sua família. Porque se a gente for para trás, todo mundo se encontrou, né? Existe um encontro. Né? Então, essa expansão e essa volta nos faz refletir muito sobre os ciclos. Então, é bem interessante que você seja a soma de todas essas pessoas. Então, todas essas pessoas compõem, sedimentaram esse corpo físico, condensaram esse corpo, né? Ah, que coisa! E lá na frente, né? E lá atrás, da onde veio? Mistérios. Mas é legal a gente reverenciar os nossos ancestrais por isso, né? Então, gente, essas reflexões, elas são muito caras, né? São reflexões que eu faço no meu cotidiano, no meu dia a dia, e que eu gostaria de dividir aqui com vocês, porque eu acho que pode ser bacana a gente conversar, a gente refletir sobre isso e principalmente a gente vivenciar esses mistérios todos através da prática, através da vida, através do nosso cotidiano. Espero que tenha valido para vocês e eu fecho com uma reflexão final de uma frase do Nietzsche que é mais ou menos assim: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam escutar a música. Então, quando a gente se conecta com os ciclos, quando a gente se conecta com os astros, quando a gente se conecta com a ecoespiritualidade, a gente está escutando a música que os deuses cantam pra gente. Então, a gente dança com eles. Mas tem aqueles que não conseguem ouvir. Mas um dia eu acredito que eles vão apurar os ouvidos e vão conseguir. Tá certo, gente? Um beijo pra vocês. Parabéns, Abrauíca. Parabéns, Mavesper. Parabéns a toda a equipe. Obrigada pelo convite. Eu espero que tenha valido a pena esses minutinhos juntos. Um beijo pra vocês.